Bom dia a todos. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio do poderoso do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Que bom, né? Estamos mais um dia nesse retiro e assim alegrando o coração de Deus e de Nossa Senhora. Jesus, Ele nos ensina, se não fores como criança, não herdarão o reino dos céus. Esta semana, nas nossas redes sociais, alguém postou uma criança e que me chamou a atenção e que me ensinou muito. Né? Aquela criança mostrava de que forma ela reza, ela lê as Sagradas Escrituras. Ela diz que abre a Escritura, que lê aquele texto e que depois ela escreve aquilo que chamou a atenção. Aí ela diz que coloca na parede e aquele dia ela vai fazer aquilo que o texto inspirou a ela. Imaginou que riqueza? Para nós, que o Padre Léo já dizia que menos de 3% dos católicos têm o hábito de ter o contato com a Palavra de Deus, e ver uma criança dizer, é assim que eu faço. Talvez nós podemos até fazer como ela, né? Abrir a Sagrada Escritura, ler, mas talvez aquela parte de escrever e colocar na parede e falar, hoje eu vou fazer o que a Palavra de Deus está me falando. Eu acho que aí está a dificuldade, né? Talvez aí está a explicação do porquê dos católicos ter a intimidade tão pouca com a Palavra de Deus. E seguindo esse ensinamento dela, quando me foi proposta essa palestra, eu procurei vários versículos que fossem coincidir mais ou menos com aquilo que me diz aqui. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Mas interessante, em vários temas que eu achei e fiquei com ele na mente, mas esse me chamou a atenção. Que vocês possam marcar também, Hebreu 10, 19, deixa eu ver aqui, 19, 25, que nos diz assim, sede assim, irmãos. Não, perdão, eu falei errado. 26, 31. Pois, se pecarmos voluntariamente e com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifícios pelos pecados. Aguarda-nos apenas o julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os rebeldes. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte, sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis, então, imaginar o castigo mais severo ainda merecerá aqueles que calcam aos pés o Filho de Deus e profanam o sangue da aliança na qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Nós conhecemos, com efeito, quem é que diz, a mim pertence a vingança, que eu retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. Quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Vocês acham que foi coincidência essa palavra de Deus para nós hoje? Não foi, porque eu procurei, achei outras palavras que vinham se direcionando na temática que me coloca, mas essa palavra me chamou a atenção pelos dias que estamos vivendo. Né? Como eu estou fazendo teologia, por mais que eu queira, não, a gente começa a ser influenciado por uma linha de raciocínio. Graças a Deus que o meu é um raciocínio crítico. E na teologia diz, quando você pega esse texto da Sagrada Escritura,
você tem que analisar o contexto, você tem que analisar o tempo, você tem que ver em que contexto esse povo vivia, para você trazer a racionalidade dele, do texto que está lhe inspirando. Mas no finalzinho eu vou trazer uma mensagem de Nossa Senhora que é uma verdadeira teologia. Por isso que eu não quero me estender, porque a mensagem da mãe ao padre Stefano Goldberg é um pouquinho longa. Mas ela vai nos mostrar que essa temática que os teólogos nos mostram, para você trazer talvez uma racionalidade do texto hoje, está nos levando ao mundo que nós vivemos hoje. O mundo da iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é a ausência da justiça. Não da justiça dos homens, da justiça de Deus. É nessa temática que eles fazem, que você pega o texto sagrado e começa a não olhar para ele com a severidade que ele está nos mostrando, você começa a entrar nesse mundo que vemos hoje. Como nos mostra que a teologia não é para ser catequese. A teologia é aquela que dialoga com todas as teologias, e seja qual for ela. Umbandista, marxista. Então você tem a teologia que você não pode ser catequete. Tanto que eles estão discutindo que deve ter ensino de religião nas escolas. Mas olha que interessante. Não pode ser catequético. Você tem que levar a religião para todos para que ele possa respeitar a sua religião, a sua teologia. Nem fala em religião, que segundo a teologia, a religião não salva ninguém. Que salva é a cultura em que você está inserido, porque também na cultura fala do sagrado. Então, graças a Deus eu estou estudando teologia e cada dia mais sendo crítico daquilo que eu estou aprendendo. E vocês vão entender depois, com a mensagem de Nossa Senhora, que eu achei essa mensagem de 89 grandiosa. Grandiosa, e ela explica tudo isso e mostra o caminho que os teólogos levaram. Talvez é que eu nunca tivesse, ainda não tive o contato de uma teologia da Igreja Católica, como teve lá atrás aqueles santos padres da Igreja. Porque também não se pode ter uma teologia, o MEC não permite uma teologia exclusivamente católica. Então você tem que ter várias denominações para que você vai ter, para não ter o chamado doutrinamento. Então vocês veem aonde chegamos. Aí vem a iniquidade. Aí a gente consegue ver dentro dessa iniquidade as aberrações que estamos vendo hoje. O que é certo se tornou terrivelmente errado. E vamos ser presos muito em breve por defender a verdade, principalmente a verdade da família. Ela não é mais aceita por eles, porque esse emaranhado de coisas horríveis que o mundo está nos mostrando e nos fazendo a segui-lo, é na contramão para eles. E isso entra na iniquidade. É por isso que o homem, o filho da perdição, está com as portas abertas e ele já está aí dando as ordens e determinando as coisas. Porque chegamos ao ponto da iniquidade que São Paulo já denunciava lá atrás. E chegamos ao ponto da apostasia. Apostasia é o quê? A falta de fé. Quando você vê essa passagem aqui mostrando a severidade que Deus vai castigar severamente, e nós vemos os católicos hoje da nossa igreja, 92% deles já não estão indo a missas, como era para ser apenas 8%. Essa é a apostasia, que a iniquidade levou tudo isso. Porque nós não temos mais uma pregação, não de ameaça, mas que prega a verdade. Esse texto que lemos do Hebreu, como diz aqui, pois se pecarmos voluntariamente com pleno conhecimento da verdade, já não será o sacrifício pelos pecados. Quer dizer, a Sagrada Escritura, o sacrifício de Jesus já não vai mais valer para aquele que com conhecimento pecou e quis pecar. Eu vi um padre, e é interessante que esse padre, eu acho que ele viu o meu programa e na celebração que eu vi ele celebrando, ele criticou muito. Mas ele falou algo numa pregação que me chamou a atenção, o que é o pecado mortal. Vai bater certinho no que está falando essa passagem do versículo de Romanos. O pecado é você saber, querer e fazer. Isso é o pecado mortal. Eu sei, quis e fiz. E aqui está, se você é católico, sabe que
a Santa Missa, eu ia trazer hoje, mas como o tempo é curto, eu não queria estender, a 70 grandeza do que é a Santa Missa. Eu postei no meu programa e quem viu, pessoas pediu para mim mandar para eles que eles ficaram impactados de ver a 70 grandeza que tem na Santa Missa, principalmente a Missa Tridentina. Aí eu fiquei indignado, eu como pecador que sou e não tenho esse direito, eu fiquei indignado em ver que 92% de nós católicos não vamos na missa. Eu falei, isso é um desrespeito com Jesus. Isso é cuspir na face de Jesus. Tudo que Ele fez por nós, pecador, essa 70 grandeza que Ele nos dá, e você dá de ombro para Ele, e você se enterrar no mundo que nós estamos vivendo hoje, sem levar em consideração o que Jesus fez. Então, gente, olhando as verdades de Deus, outra coisa que os teólogos não sabem, né? Sabe que eles não sabem? Que o tempo de Deus não existe. Sabe que eles não sabem que para Deus, 1000 anos atrás é hoje a mesma coisa? Então o nosso pecado é que existe e continua ofendendo a Ele do mesmo jeito. Como aqueles ofenderam 1000 anos atrás e continuam ofendendo hoje. Olha o que nós estamos fazendo. Olha que festa sem sentido que estamos vivendo hoje. E é a noite toda. E que dificuldade nós temos de rezar 1 hora na Santa Missa. 1 hora. Por isso que no nosso programa, eu achei esses dias, eu falei, é um desafio. É um desafio, pessoas estando rezando conosco todos os dias nos nossos programas. Porque, gente, se o camarada acha que uma vez por domingo, 1 hora é um absurdo, e você rezar 1 hora todo dia. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu queria falar mais coisas, mas hoje eu não vou me esticar não, gente. Eu quero passar para vocês o que Nossa Senhora nos diz. Aí vai entender a minha temática, parece que eu não quis dizer nada de Maria, né? Mas eu deixei para que ela nos fale para nós. Vocês também vão entender a grandeza, se prestarem atenção, com o coração, o que a nossa mãe diz. Em Milão, dia 17 de junho de 1989. Prestamos atenção. A mãe diz aqui, o número da besta, 666. 666. Filhos prediletos, compreendeis agora o desígnio da vossa Mãe Celeste, a mulher vestida de sol, que combate com o seu exército na grande luta contra todas as forças do mal, para obter a sua vitória na perfeita glorificação da Santíssima Trindade? Combatei comigo, pequeninos filhos, contra o dragão, que procura levar toda a humanidade a pôr-se contra Deus. Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta negra, a maçonaria, que quer conduzir as almas à perdição. Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta semelhante ao cordeiro, a maçonaria, infiltrada no interior da vida eclesial para destruir Cristo e a sua igreja. Para atingir este objetivo, ela quer construir um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa igreja. A maçonaria eclesiástica recebe ordem e poder de várias lojas maçônicas e age para conduzir secretamente todos a fazerem parte destas seitas secretas. Assim, incita os ambiciosos com a perspectiva de carreiras fáceis, enche de bens os famintos de dinheiro, ajuda seus membros a projetam e ocuparem os postos mais importantes, marginalizando, ao mesmo tempo, de maneira astuciosa, mas decidida, todos aqueles que se recusam a participar do seu projeto. De fato, a besta semelhante um cordeiro, exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença, obriga a terra e os seus habitantes a adorarem a primeira besta. A maçonaria eclesiástica cega até o ponto de construir uma imagem em honra da besta, obrigando todos a adorar esta imagem. Mas, segundo o primeiro mandamento da santa lei do Senhor, só a Deus se deve adorar e só a Ele se deve dar toda a sua forma de culto.
Então, substituiu-se Deus por ídolos poderosos, forte e dominador, um ídolo tão poderoso que é capaz de condenar à morte todos os que não adoram a imagem da besta. O ídolo tão forte e dominador que faz com todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, sejam marcados na mão direita ou na fronte, e que ninguém possa comprar ou vender sem ter esta marca. Isto é, sem ter o nome da besta e o número do seu nome. Este grande ídolo, construído para ser adorado e servido, Este grande ídolo, construído para ser adorado e servido por todos, como já vos revelei na mensagem precedente, um falso Cristo, uma falsa igreja. Mas qual é o seu nome? No capítulo 13 do Apocalipse está escrito: aqui preciso sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta. Esse número representa o número de um homem. 666, que é o 66. Com a inteligência, iluminada pela luz da divina sabedoria, consegue-se decifrar a partir do número 666. O nome de um homem, esse nome, indicado por tal número, é do anticristo, Lúcifer, a serpente antiga, o diabo ou Satanás, o dragão vermelho, torna-se nesses últimos tempos o anticristo. Já o apóstolo João afirmava que todo aquele que nega Jesus Cristo é Deus, é o anticristo. O inimigo, ou ídolo, construído em honra da besta para ser adorado por todos os homens, é o anticristo. Calculai agora o número 66. Para compreenderdes como indica o número de um homem, o número 333. Aqui eu abro um parênteses. Vocês vão entender a grandeza dessa mensagem agora. Vocês lembram que a mãe disse o ano passado ao confidente Cláudio? Que por 333 vezes Deus adiou o que a mãe chama aqui de castigo. E aqui, em 89, a mãe fala sobre ele. Mas olha, presta atenção que a mãe diz, ó. O número 333 indica a divindade. Lúcifer rebela-se contra Deus por soberba, porque se quer colocar acima de Deus. O número 333 indica o mistério de Deus. Aquele que quer colocar acima de Deus tem o sinal 666. Portanto, esse número indica o nome de Lúcifer, Satanás, isto é, daquele que se opõe contra Cristo, é o anticristo. A gente já viu a mãe falar isso aqui várias vezes também, não é surpresa para nós. O número 333 indica uma vez, isto é, uma vez por um, e exprime o mistério da unidade de Deus. O número 333, indicado duas vezes, isto é, vezes 2, indica duas naturezas, a divina e a humana, unida na pessoa divina de Jesus. O número 333, indicado 3 vezes, isto é, vezes 3, indica o mistério das 3 pessoas divinas, isto é, exprime o mistério da Santíssima Trindade. O número 333 expressa uma vez, 2, 3 vezes exprime então os principais mistérios da fé católica, que são: primeiro, unidade, trindade em Deus. Segundo, encarnação, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o número 333 indica a divindade, aquele que quer por cima do próprio Deus é indicado pelo número 66. O número 66 indica uma vez. Agora aqui prestamos atenção que a mãe vai nos explicando. Ó. O número 66, indicado uma vez, isto é, uma vez 1, exprime o ano de 1666. Neste período histórico, o anticristo manifestou-se através de fenômenos do islamismo,
que nega diretamente o mistério da Trindade divina e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O islamismo, com a sua força militar, lança-se por toda parte, destruindo todas as antigas comunidades cristãs. Invade a Europa e só graças à minha materna extraordinária intervenção, solicitada fortemente pelo Santo Padre, é que não consegue destruir por completo a cristandade. Vocês acham que foi por acaso eu escolher? Vocês viram quem hoje pediu a oração ao seu salve? Então seguimos, né? O número 66 é indicado 2 vezes, isto é, vezes 2. Exprime, aqui é que entra para todos os filósofos, gente, o que nós estamos vivendo hoje. Essa teologia medonha que estamos vivendo hoje, a mãe explica aqui, ó, aonde que ela nasce. Neste período, quer dizer, 1332, e quando eu comecei a estudar, os filósofos, o professor, dizendo que a mudança da igreja veio a partir desse tempo. Quando o Martim Lutero começou, ele disse que mais de 100 anos já vinha projeto nas universidades, principalmente da Alemanha. Então bate com aquilo que a mãe está explicando aqui. Então, que é compridinho, eu vou continuar. Nesse período histórico, o anticristo manifestou-se através de um ataque radical contra a fé na palavra de Deus. Através dos filósofos que começam a dar valor exclusivo à ciência e depois à razão. Tende-se a construir gradualmente como único critério de verdade só a inteligência humana. Nasce os grandes erros filosóficos, que continua pelos séculos até os vossos dias. A importância exagerada dada à razão, com o critério exclusivo de verdade, leva necessariamente à destruição da fé, entre a apostasia. Nesta palavra de Deus, de fato, com a reforma protestante, rejeita-se a tradição com forte divina revelação e só é aceita as Sagradas Escrituras. Mas mesmo esta última deve ser interpretada por meio da razão, rejeitando-se obstinadamente o magistério autêntico da igreja, a hierarquia, a qual Cristo confiou a guarda do depósito da fé. Cada um é livre de ler, compreender as Sagradas Escrituras segundo a sua interpretação pessoal. Deste modo, é destruída a fé na palavra de Deus. Obra do anticristo. Nesse período histórico, a divisão da igreja, consequentemente, formação de novos números, confissões cristãs, que são gradualmente levadas a uma perda cada vez mais extensa da verdade na fé da palavra de Deus. Viu o que eu acabei de falar? Vocês viram como eu estava dizendo que a teologia não prega a doutrinação? Está aqui, bate aqui, ó. E a mãe explicando. E ela diz, ó, continua nos dias de vocês hoje. Eu vou continuar. O número 66, indicado 3 vezes, isto é, vezes 3, exprime o ano de 1998. Nesse período histórico, a maçonaria, ajudada pela maçonaria eclesiástica, conseguirá o seu projeto. Construir ídolo para colocar no lugar de Cristo da sua igreja. Um falso Cristo, uma falsa igreja. Portanto, a imagem construída em honra da primeira besta, para ser adorada por todos os habitantes da terra, que assinalará com a sua marca todos aqueles que queiram comprar ou vender. É a do anticristo. Chegastes assim ao cume da purificação, da grande tribulação e da apostasia. A apostasia será então generalizada, porque quase todos seguirão o falso Cristo e a falsa igreja. Abrir-se-á a porta para o aparecimento do homem ou da própria pessoa de um anticristo. Eis, filhos prediletos, são os nossos padres que a mãe se estava dirigindo, né? Porque vos quis iluminar sobre página do Apocalipse, que se refere aos tempos em que viveis, para vos preparar comigo para a parte mais dolorosa e decisiva da grande luta que está combatendo entre
vossa Mãe Celeste, e todas as forças do mal que se desencadearam. Coragem, sedes forte. Minhas pequenas crianças, combatem a vós nestes anos difíceis. Compete a vós nesses anos difíceis permanecer fiéis a Cristo e à sua igreja, suportando hostilidades, lutas, perseguição. Mas sois parte preciosa do pequeno rebanho. Coincidência, né? Pequeno rebanho. Olha quantos estamos aqui hoje. Que tem a missão de combater e de vencer no final a poderosa força do anticristo. A todos vós formo, vos defendo e vos abençoo. Quando eu preparei para fazer essa palestra, por esses dias tudo eu tenho rezado e pedido para que Nossa Senhora, se ela não quisesse que eu trouxesse essa mensagem, tirasse do meu coração. Mas em momento nenhum eu senti um só segundo que não era para compartilhar essa menção. Primeiro que me chamou a atenção muito nela, foi quando o seu Cláudio disse para nós, olha, por 333 vezes, Deus adiou. Agora vocês veem a mãe lá em 89, já nos explicando e detalhando o que significa. Ele é um fundamento grandioso. É Deus agindo, é nos protegendo. Aqui a gente vai vendo que a mãe vem nos avisando a tempo. Lá em 89, então quer dizer, os homens não deram ouvido. Os homens que ela está dizendo. Para quem foi dirigida essa mensagem? A parte eclesiástica. Ignoraram totalmente a mãe e continuam ignorando. E vão ignorar que eles não vão atender. A não ser que Deus possa agir. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, aí está na conta de cada um. Então eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, né? Talvez eu não fugi do contexto do que era o Sagrado Coração de Jesus, mas eu acho que essa mensagem mostra o amor de mãe, que vem nos alertando, que as armadilhas que estão aí, que essa fraqueza de fé que vivemos hoje, é tudo armação lá de trás e que precisamos ser fortes, independente do que estamos passando. Vocês não sabem essa semana o enrosco que foi na nossa vida para estar aqui hoje. Mas é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Dar testemunho de fé. Porque se a vida for fácil, todo mundo faz. Está aqui hoje. O mestre já disse. O Frei Luís falava ontem. De cada 4 sobrará um. E que vai sobrar quem? A mãe também fala aqui. É um pequeno resto. Não somos enganados. Somos especiais? São os melhores? A nata? Não, foi os que foram teimosos. Resistiram, com lágrima, com sangue, com vontade também de desistir. Mas, continua. Amém?